verdade que o Papa Leão XIV vai abrir novos arquivos secretos do Vaticano? Sim, é um gesto de transparência histórica que pode mudar o que sabemos da Igreja. Você já se perguntou o que está escondido nos cofres mais secretos do Vaticano? Por séculos, rumores correram o mundo. Manuscritos antigos, cartas comprometedoras, segredos sobre aparições, profecias não reveladas, até mesmo arquivos que ligam papas a decisões políticas durante as guerras mundiais. Tudo isso estaria guardado, em silêncio, por trás das portas blindadas do Arquivo Apostólico do Vaticano, um dos lugares mais protegidos e enigmáticos do planeta. Mas agora, algo inédito pode estar prestes a acontecer. Nos corredores discretos da Santa Sé, uma notícia começou a circular e ganhou força. O Papa Leão XIV estaria disposto a abrir parte desses arquivos secretos ao público, uma promessa ousada que pode transformar para sempre a relação da Igreja com seu próprio passado. E o que está em jogo aqui não é pouca coisa. Estamos falando de documentos que cobrem mais de 12 séculos de história. São mais de 80 quilômetros lineares distantes, armazenando cerca de 35 mil volumes, entre correspondências papais, relatórios diplomáticos, diários pessoais de cardeais e até registros de julgamentos inquisitoriais. Por que agora? Por que esse Papa? E principalmente, o que ele está tentando revelar ou enfrentar? A decisão, ainda em fase de avaliação interna, teria sido motivada por um princípio que o próprio Papa Leão XIV já expressou em diversas ocasiões: transparência radical. Segundo fontes próximas ao pontífice, ele acredita que a fé verdadeira não tem medo da verdade histórica. E mais, que esconder o passado é o que realmente enfraquece a Igreja, não as críticas, não as perguntas, e nem mesmo os escândalos. Esse movimento não é completamente inédito. Nos últimos anos, o Vaticano já começou a liberar parte de seus arquivos mais sensíveis, como os documentos referentes ao pontificado de Pio XII, Papa durante a Segunda Guerra Mundial, acusado por alguns de ter se calado diante do Holocausto. Essa abertura causou ondas no meio acadêmico e religioso. Mas o que Leão XIV pretende agora vai além. Muito além. Fontes italianas ligadas à Cúria Romana revelaram que o novo Papa planeja criar um comitê misto de historiadores, teólogos e jornalistas independentes para revisar e divulgar documentos sobre 3 temas altamente sensíveis. O papel da Igreja durante os regimes totalitários do século XX. Registros internos de denúncias de abusos clericais nas décadas passadas. Textos e profecias que nunca foram revelados oficialmente ao público. Você consegue imaginar o impacto de cada um desses itens? Alguns especialistas dizem que esse pode ser o maior ato de coragem papal desde o Concílio Vaticano II. Mas outros alertam: mexer com o passado da Igreja pode acordar fantasmas que estavam confortavelmente adormecidos há séculos. E é exatamente essa tensão que tem tomado conta dos bastidores do Vaticano. De um lado, cardeais mais conservadores estariam resistindo fortemente à proposta, temendo uma caixa de Pandora que, uma vez aberta, não pode mais ser fechada. De outro, setores progressistas e leigos comprometidos com a justiça histórica veem essa decisão como um passo necessário, não apenas para limpar as feridas, mas para honrar as vítimas do silêncio institucional. O que ninguém pode negar é o simbolismo dessa promessa. Imagine só, um Papa abrindo os arquivos mais secretos da Igreja ao mundo, transmitindo um gesto de humildade institucional, dizendo com suas ações: somos humanos. Cometemos erros. Mas não os encobriremos mais. Há quem diga que isso pode ser um divisor de águas na relação da Igreja com a humanidade. Que o gesto de Leão XIV pode inspirar outras instituições a revisarem sua própria história, com verdade e coragem. Mas também há quem veja nessa iniciativa um risco calculado. Porque, sejamos honestos, existem documentos que não agradarão a todos. Existem nomes que podem ser citados. Ações que talvez preferíssemos não saber. E histórias que desafiam a imagem sagrada que muitos cultivaram durante a vida inteira. Será que estamos preparados para isso? A própria existência do Arquivo Secreto do Vaticano, hoje rebatizado como Arquivo Apostólico, sempre despertou teorias das mais diversas. Desde supostos documentos sobre a descendência de Jesus, até registros que provariam contatos com figuras históricas como Napoleão, Hitler ou até Maomé. A verdade é que a maioria dessas lendas nunca foi confirmada. Mas a falta de acesso ao conteúdo total alimentou ainda mais as suspeitas. A partir do momento em que esses arquivos se tornarem públicos, espera-se que muitos mitos sejam desfeitos e algumas verdades desconfortáveis reveladas. O Papa Leão XIV, com seu perfil discreto, mas firme, tem mostrado que não está disposto a ser apenas mais um Papa de transição. Sua decisão de rever temas como a poligamia tribal, a inclusão do Vitia Mais, a canonização de Carlo Acutis e agora a abertura dos arquivos secretos
Mostra que estamos diante de um pontificado inquieto, ousado e historicamente ativo. E talvez esse seja o momento certo. Talvez, em um mundo que vive uma crise de confiança, a maior demonstração de força que a Igreja pode dar é a exposição sincera de sua própria história. Mas será que ele vai conseguir? E você? Acredita que a Igreja deve mesmo abrir seus arquivos secretos? Ou esse gesto pode gerar consequências que ainda não conseguimos imaginar? Comenta aqui. Pasta de arquivo aberta, a verdade não teme a luz. E não se esquece. Sino se inscreve no canal. Polegar apontando para cima deixa o like. Balão de fala compartilha esse vídeo com alguém que já se perguntou o que o Vaticano esconde. A história dos arquivos secretos do Vaticano é quase tão misteriosa quanto os documentos que ele guarda. Fundado oficialmente em 1612 pelo Papa Paulo V, o Arquivo Secreto do Vaticano, cujo nome original em latim, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, usa o termo secretum no sentido de privado, e não oculto, sempre foi um espaço reservado apenas ao Papa e aos mais altos funcionários da Cúria. Durante séculos, a simples ideia de tentar acessar esses documentos sem autorização era impensável. Pesquisadores enfrentavam um processo burocrático quase impossível, e muitos eram negados sem justificativa. Mas isso começou a mudar nos tempos modernos. Em 1881, o Papa Leão XIII foi o primeiro a abrir, de forma muito limitada, o arquivo para alguns acadêmicos. Desde então, o acesso tem sido gradual, controlado, mas crescente. Hoje, pesquisadores qualificados podem consultar parte do acervo, mas com diversas restrições, e apenas até certos períodos históricos. O que Papa Leão XIV estaria propondo agora não é apenas um avanço técnico. É uma mudança radical de postura institucional. Imagina por um momento. Pela primeira vez na história moderna, qualquer pessoa com interesse legítimo poderia ter acesso a documentos considerados até hoje intocáveis. Informações sobre a Inquisição. Cartas privadas de papas a reis e ditadores. Registros de investigações internas. Reflexões papais sobre acontecimentos mundiais. E quem sabe, até mesmo manuscritos de origem misteriosa, que até hoje nunca foram mostrados ao público. O próprio Leão XIV, segundo rumores, teria confidenciado a seus assessores mais próximos que a decisão visa não apenas recuperar a credibilidade da Igreja, mas também resgatar a confiança dos fiéis. Ele teria dito: "Não temo a história. Temo o silêncio que ela provoca quando não é conhecida." Claro, esse movimento carrega riscos consideráveis. Imagine, por exemplo, que entre os documentos estejam relatórios mostrando omissão grave de autoridades da Igreja em casos de abuso, ou evidências de alianças políticas constrangedoras durante períodos sombrios da história mundial, ou textos que revelam divergências internas sobre dogmas centrais da fé católica, como a infalibilidade papal ou até a própria canonização de certos santos. Tudo isso poderia gerar ondas de choque dentro e fora do mundo católico. Mas talvez seja justamente isso que Leão XIV deseja. Um terremoto necessário, para que uma nova estrutura possa ser construída em bases mais honestas, mais reais. Algumas das áreas mais esperadas para a revelação incluem: 1. A Inquisição. Milhares de processos foram conduzidos entre os séculos XIII e XIX. E muito pouco foi revelado ao público. Que documentos existem sobre Galileu Galilei, por exemplo? Sobre supostos hereges silenciados? Sobre o envolvimento da Igreja com poderes civis para execução de penas? Revelar isso tudo não apenas abriria feridas antigas, mas permitiria compreender os erros com olhos modernos, e possivelmente reparar, simbolicamente, as vítimas do passado. 2. A Segunda Guerra Mundial. O papel do Vaticano durante o nazismo ainda gera debate intenso. Pio XII foi acusado de silêncio diante do Holocausto, mas outros estudiosos o defendem como alguém que trabalhou nos bastidores para salvar vidas. Com o possível acesso a documentos inéditos, poderemos, enfim, entender o que realmente ocorreu nos bastidores do Vaticano entre 1939 e 1945. 3. As profecias não reveladas. Esse talvez seja o tema mais carregado de mistério e expectativa. Há quem acredite que existem documentos sobre aparições marianas nunca revelados, ou profecias antigas arquivadas por medo do impacto que poderiam causar. Casos como o Terceiro Segredo de Fátima, cuja revelação gerou polêmica, ainda hoje são objeto de desconfiança para muitos católicos. E se Leão XIV estiver disposto a tornar públicos escritos similares, o efeito pode ser comparado a um terremoto espiritual global. E há ainda rumores persistentes sobre o envolvimento da Igreja com temas mais obscuros. Cartas entre papas e líderes de governos ditatoriais. Relatos de milagres não reconhecidos oficialmente.
Diários pessoais de santos com experiências místicas extremas. Pesquisas internas sobre fenômenos inexplicáveis, como possessões, exorcismos e curas repentinas. Até onde vai a verdade? E até onde começa a lenda? Só uma iniciativa concreta como a de Leão XIV poderia responder. O mais interessante é que, mesmo diante de toda essa tensão, a iniciativa tem ganhado apoio entre os jovens católicos. Uma geração mais crítica, conectada e exigente quer uma igreja que não tenha medo de encarar seus próprios erros. E que esteja disposta a, com humildade, dizer: erramos. Mas agora estamos prontos para acertar. Essa sede por autenticidade parece ter sido compreendida por Leão XIV, e é nisso que sua liderança se diferencia. Ele não tenta agradar a todos. Não busca esconder os conflitos, mas sim trazê-los à luz e permitir que o povo de Deus caminhe com consciência, mesmo que isso cause desconforto. Pela primeira vez em séculos, podemos estar diante de uma abertura real do Vaticano para o mundo. E mesmo que essa promessa ainda esteja em construção, uma coisa já está clara. O simples fato de ela existir já mexe com as estruturas mais profundas da Igreja. Porque, no fim das contas, talvez seja isso que o mundo católico mais precise agora. Verdade. Inteira. Sem filtros. Se esse vídeo está te fazendo refletir, comenta aqui. Lista A luz brilha sobre o que estava escondido. E claro, sino, se inscreva no canal. Polegar apontando para cima, deixe seu like. Balão de fala, compartilhe com quem precisa conhecer a verdadeira história por trás dos muros do Vaticano. Enquanto o mundo observa com atenção os passos do Papa Leão XIV, dentro dos muros do Vaticano, o clima é de inquietação. Conselheiros próximos ao pontífice estariam divididos. Alguns, empolgados com o gesto profético de abrir os cofres do passado. Outros, preocupados com as consequências imprevisíveis que essa decisão pode desencadear. A pergunta que paira no ar é uma só. O que acontece quando os segredos milenares da Igreja vêm à tona diante do mundo digital? Porque, ao contrário de tempos antigos, onde revelações eram lidas em mosteiros ou em documentos restritos, hoje qualquer trecho polêmico ou símbolo enigmático se torna viral em minutos. Imagina só, um documento mal interpretado, um fragmento fora de contexto, uma tradução mal feita. E em questão de horas, está na capa dos jornais do mundo todo. É por isso que o Vaticano, historicamente, sempre foi cauteloso. Mas Papa Leão XIV parece disposto a correr o risco. E não por ingenuidade, mas por convicção. Segundo pessoas próximas, ele estaria convencido de que a Igreja só pode ser profética no presente se for honesta sobre o passado. E que o escândalo maior não é o que foi feito, mas o que foi encoberto. Essa visão é, ao mesmo tempo, ousada e perigosa. E por isso mesmo, o processo vem sendo cuidadosamente planejado. O pontífice teria solicitado que os primeiros documentos liberados fossem cuidadosamente contextualizados, acompanhados de pareceres de historiadores, teólogos e juristas. Nada de soltar páginas antigas sem explicação. Cada linha revelada ao público virá com um esforço conjunto de trazer compreensão, não apenas exposição. Ainda assim, mesmo com tanto preparo, há temor dentro da Igreja. Porque o que está em jogo não é apenas reputação, mas fé, confiança e identidade. Imagine, por exemplo, que seja revelado que certas decisões dogmáticas foram motivadas mais por pressões políticas do que por discernimento espiritual. Ou que certas canonizações ocorreram não pela santidade evidente, mas por interesses locais ou geopolíticos. Ou, ainda mais sensível, que líderes de alto escalão conscientemente ocultaram abusos, manipulando processos para proteger a instituição. Isso tudo, se confirmado, poderia abalar profundamente a base emocional e espiritual de muitos católicos. Por isso, Leão XIV teria insistido em 3 pilares para essa abertura histórica. Verdade com caridade. Nenhuma revelação deve ser usada para atacar. A verdade deve curar, não ferir. Contexto histórico. É preciso compreender o espírito de cada época, evitando julgamentos anacrônicos. Finalidade pastoral. Toda revelação deve levar à conversão, à reconciliação e ao fortalecimento da fé. Essa estrutura busca evitar tanto escândalo gratuito quanto revisionismo cego. É um chamado à maturidade espiritual e intelectual do povo de Deus. E o público? Como está reagindo? A resposta tem sido intensa. Jornais de todo o mundo repercutem a possibilidade dessa abertura com manchetes de impacto. Estudiosos estão ansiosos. Críticos, atentos. Fiéis, divididos. Muitos católicos mais jovens veem na iniciativa uma renovação esperada.
Para eles, a transparência é um valor essencial, e a fé verdadeira não precisa de maquiagem histórica. Já outros, mais tradicionais, sentem-se inseguros. Temem que o processo gere confusão doutrinal, que relativize a autoridade dos papas antigos ou que coloque em xeque a santidade de figuras queridas. Esse choque de percepções revela como o passado da Igreja ainda vive dentro de cada fiel. Mas o mais curioso é que a repercussão não se limita ao universo católico. A ideia de revelar os arquivos secretos do Vaticano atinge também judeus, protestantes, ateus, estudiosos, jornalistas e até teóricos da conspiração. Todos querem saber o que o Vaticano esconde. Esse fascínio atravessa culturas e gerações. Porque a imagem do Vaticano como guardião de segredos mexe com algo profundo. A ideia de que ali está guardada uma memória proibida da humanidade. E Leão XIV, ao prometer abrir essas portas, se transforma, para muitos, num símbolo de coragem espiritual. Claro, também aos céticos. Há quem diga que tudo isso é apenas teatro. Que os arquivos que serão liberados já foram filtrados previamente. Que os verdadeiros segredos continuarão trancados a 7 chaves. E pode até ser que estejam certos, em parte. Mas o que não se pode negar é que nunca um papa foi tão longe ao propor tamanha exposição pública da história eclesial. E mesmo que parte dos documentos permaneça inacessível por motivos legítimos, segurança, privacidade, integridade de terceiros, o simples gesto já abre espaço para uma nova era. Como será o futuro após essa revelação? Talvez mais maduro. Talvez mais questionador. Talvez mais dividido, ou mais unido. Tudo depende de como essa verdade será recebida. Porque, afinal, não é a informação em si que muda o mundo, mas a forma como reagimos a ela. Se você está acompanhando esse vídeo até aqui, comenta. Pasta de arquivo A Fé Enfrenta a Verdade, não a teme. E claro, sino se inscreve no canal. Polegar apontando para cima deixa seu like. Balão de fala compartilha com alguém que sempre quis saber o que há nos cofres do Vaticano. Talvez o maior mistério por trás dos arquivos secretos do Vaticano não esteja nos papéis antigos, mas na coragem de enfrentá-los. Não é difícil esconder a verdade. Difícil mesmo é encará-la quando ela pode nos machucar. E é exatamente isso que torna o Papa Leão XIV uma figura tão controversa e, ao mesmo tempo, tão necessária para o nosso tempo. Ele parece não ter medo do desconforto, nem da pressão interna, nem do peso das tradições milenares. Para Leão XIV, o Evangelho é mais poderoso do que qualquer escândalo antigo. A luz da verdade, mesmo quando revela falhas, ainda é mais santa do que o silêncio cúmplice. Mas vamos ser honestos. A decisão de abrir os arquivos secretos do Vaticano não vai agradar a todos. Ela pode gerar rupturas internas. Cardeais podem se opor abertamente. Grupos conservadores podem ver nisso um ataque à memória da Igreja. Por outro lado, milhões de católicos ao redor do mundo podem, pela primeira vez, sentir que estão sendo tratados como adultos na fé. Pessoas que sempre foram ensinadas a obedecer agora serão convidadas a compreender. Não como historiadores frios, mas como fiéis maduros, capazes de lidar com as sombras do passado sem abandonar a luz da fé. Imagina se você pudesse abrir uma gaveta da sua família e descobrir cartas antigas, fotos escondidas, segredos que ninguém nunca teve coragem de contar. Você provavelmente choraria. Talvez ficasse com raiva. Mas, no fim, entenderia mais profundamente quem você é. É disso que estamos falando aqui. A Igreja Católica não é uma estrutura de pedras e mármore. Ela é feita de gente. De santos e pecadores. De mártires e omissos. De momentos de glória e de vergonha. E só uma igreja que conhece toda a sua história pode seguir com integridade para o futuro. Por isso, o gesto de Leão XIV pode ser o início de uma nova era. Não só uma era de arquivos abertos, mas de corações abertos. De um catolicismo que não se esconde atrás de dogmas, mas que busca a verdade, mesmo quando ela dói. Talvez, um dia, você e eu possamos caminhar pelos corredores do Vaticano, entrar em uma sala onde antes somente papas pisavam, e ver com os nossos próprios olhos aquilo que por séculos foi considerado intocável. Talvez as lendas desapareçam. Talvez novas perguntas surjam. Mas pelo menos, não estaremos mais no escuro. Esse vídeo é um convite. A você que é católico, evangélico, estudioso, ou apenas curioso. Não tenha medo de fazer perguntas. Não tema a verdade. A fé autêntica não precisa de blindagens artificiais. A fé autêntica resiste. Porque é feita de algo maior do que a história. É feita de encontro com o eterno.
E se o Papa Leão XIV realmente levar adiante essa promessa de abrir os arquivos secretos? Então estaremos diante de um dos momentos mais simbólicos da história moderna da Igreja. O que você espera que esteja nesses documentos? Você acha que o Vaticano deveria mesmo abrir tudo, ou há coisas que devem permanecer ocultas? Comenta aqui embaixo. Lupa inclinada para a direita, a verdade liberta, mesmo quando dói. E aproveita. Sino se inscreve no canal. Polegar apontando para cima deixa seu like. Balão de fala compartilha esse vídeo com alguém que sempre teve essa pergunta na cabeça. O que será que o Vaticano esconde? Nos próximos vídeos, vamos continuar mergulhando nas decisões do Papa Leão XIV, nos mistérios da Igreja e nas figuras que marcaram, e ainda marcam, a fé católica. Nos vemos em breve.